Próxima questão. Um cafezinho aqui já. Caneca de Bichinho Prados, uma cidade aqui perto, Tiradentes. Excelente, inclusive, visita. Tá? Se tiver interesse aí, depois eu passo como é que é a cidade. A cidade é muito legal, tá? Cafezinho e uma água. Bora para a próxima questão. Pessoal, próxima questão é a questão 5.18. Do mesmo livro, tá, pessoal? Sears and Zermansky. E que diz o seguinte: um pequeno carro guiado por um controle remoto possui massa de 1,6 quilos e se move com velocidade constante de 12 metros por segundo em um círculo vertical com o interior de um cilindro, no interior de um cilindro metálico oco de raio igual a 5 metros. Aí vem assim: qual é o módulo da força normal exercida pela parede do cilindro sobre o carro no ponto A, que é a base do círculo vertical, e no ponto B, que é o topo do círculo vertical? Ou seja, pessoal, o B está lá em cima, o A está aqui embaixo. Vamos lá. Turma, antes da gente resolver essa questão, você deve, assim como nas outras, fazer aqui o diagrama de forças. Cara, todo exercício agora, pelo menos durante a sua preparação, faça o diagrama de forças para entender. Felipe, mas é chato, não existe isso, velho. Concurseiro, nada é chato, tudo é legal. Fica com esse papo, é chato. Não, tudo é legal, pô. Tranquilo? Pessoal, isso é motivação. Eu sei que é chato, mas, cara, tem que fazer, não tem outro jeito. Então, você fala que é legal, beleza? Bom, então vamos lá desenhar os diagramas de força. A primeira delas, pessoal, sempre eu fico batendo essa tecla aqui do aluno, é porque você vai ser chato, mas é para você entender. Todo corpo que tem massa está sujeito à aceleração gravitacional, vai ter o quê? Peso. Olha lá. Peso do carro A, vou chamar de peso A, e o peso do carro B, que eu vou chamar de peso B. Isso não tem mistério, tá, pessoal? Todos vão ter. Além disso, galera, quem que vai ter? Ora, se eu tenho um peso forçando a superfície de contato para baixo, né? O carro está fazendo força na superfície de contato para baixo, galera, eu vou ter também a normal para cima. Então, normal indo contra o peso A. Aqui, cuidado. Cuidado, já vou tentá-los. Primeiro ponto, pessoal, esse movimento é um movimento circular e aqui não funciona como numa superfície retilínea. Muito cuidado. Buraco é mais embaixo. Prestem muita atenção no que eu vou fazer aqui agora, porque nesse caso o peso não é igual ao normal. Cuidado, viu? Muito cuidado. Show? O que mais? Tem atrito? Não falou nada de atrito, então, Felipe, mas deve ter, né? Galera, até tem. Pode até ter atrito, mas ele virou e falou assim aqui, ó, velocidade constante. Quando ele te falou isso daqui, ele não está dizendo para você que todas as forças resultantes são zero, não. Mas, Felipe, peraí, você falou no exercício passado que era, agora eu já não entendi, velho. Você confunde minha cabeça. Pessoal, velocidade constante te diz que a força resultante é zero somente em movimentos retilíneos. Circulares, afasta. A situação é mais difícil. Então, quando eu falo de velocidade constante, atenção, cara, muita atenção. Movimento circular, a velocidade constante não implica em força resultante zero. Porque eu tenho quem? Todo movimento circular, ele tem, é obrigatório, pessoal, não pode ser diferente. Força resultante como força centrípeta. Então, eu vou ter força resultante. E, por consequência, eu vou ter também aceleração. E a essa aceleração nós damos o nome de aceleração centrípeta. Todo movimento circular que se preze tem isso. Tá? Tem que ter, galera. Não tem jeito, velho. Todo movimento circular tem que ter isso. Então, cuidado, cuidado. Apesar da velocidade ser constante, a força resultante não é zero. Não é zero. E, Felipe, por quê? Porque o movimento é circular. Para ser movimento circular, tem que ter força centrípeta. E aí, no caso, não tem força resultante.
Aliás, eu tenho força resultante, beleza? Mas, como a velocidade é constante, na direção do movimento, cuidado, porque movimento circular, pessoal, tem duas coisas. Eu tenho o veículo e eu tenho o movimento circular. Na direção, ou seja, no carro se movimentando, realmente eu vou ter uma força para frente e eu vou ter uma força para trás do atrito. Como ele não falou que o atrito é zero, eu tenho isso daqui. Mas, pessoal, como a velocidade do carro é constante, aqui essa força motriz, que é a do motor, ela vai se equilibrar com a força de atrito, então a resultante vai ser zero, tá? Nossa, Felipe, mas você falou que a resultante não pode ser zero? Galera, mas eu estou falando só na direção do movimento, tá? Na direção do movimento, realmente ela vai ser, mas no contexto geral, a força de atuação sobre o carro não pode, tá? Então, a força de atuação sobre o carro, força resultante total, não é zero. Mas na direção horizontal, ou seja, que o veículo se desloca, aí ela é zero, porque a velocidade é constante. Isso aqui, pessoal, a gente dá um nome, essa força que a gente está tratando no movimento, tá? Circular, que é na direção na direção e sentido do movimento do veículo, a gente chama de força tangencial, tá? Então, no movimento circular, eu tenho duas forças, a força centrípeta e a força tangencial. Mas, como a velocidade é constante, a força tangencial, a resultante, é zero, porque a velocidade é constante. E sobra só quem? Força centrípeta, tá? Então, recapitulando, na direção e sentido do movimento, posso até ter a força tangencial. Só que como a velocidade do veículo ela é constante, essa força tangencial ela tem resultante zero, porque uma acaba anulando a outra, tá? Força do motor e força de atrito do carro, tá? Então, galera, não vou representá-las. Não vai ajudar em nada aqui no nosso exercício, tá? E lá em cima, o que acontece? Pessoal, lá em cima, o bicho pega. Sabe por que o bicho pega? Porque é o seguinte, o movimento do veículo, ele é um movimento circular. E devido à velocidade, devido ao movimento dele, a tendência é que ele saia pela tangente. Só que ao tentar sair pela tangente, pessoal, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba exercendo uma força sobre a superfície. Ô, Felipe, mas essa força é devida ao quê? Galera, muita gente diz que é a tal da força centrífuga. Só que é o seguinte, essa força centrífuga ela não existe. É um dos poucos casos da física em que a gente vai ter uma reação normal devido à inércia do carro. O carro ele quer seguir o movimento, então ele acaba fazendo o quê? Ele acaba forçando a superfície de contato. Felipe, mas que força que é essa? Galera, não tenta pensar em força, não. Eu te volto aqui. Eu te peço que você pense só o seguinte. O veículo em alta velocidade, movimento circular, ele acaba exercendo uma força, vai acontecer a reação normal para baixo. Tá? Você sabe por quê, pessoal? Muitos colocam isso daí como força centrífuga, que seria do centro para fora. Inclusive, livros comentam isso. A nossa centrífuga, né, que é uma máquina de lavar que acaba secando as roupas, o pessoal fala que tem a força centrífuga, que é do meio para fora, mas essa força não existe, tá, pessoal? Ela não existe. Ela é só uma explicação técnica para a existência da inércia. Então, você falar comigo assim, Felipe, que força é essa que efetivamente empurra o veículo para o chão que gera normal? Eu vou te falar, não sei. Efetivamente, eu não sei. E assim, galera, não se preocupe, eles não vão perguntar para você que força é essa, mas você tem que saber que o carro força a superfície e a superfície força o carro e, portanto, a gente vai ter uma normal no ponto B. Tá, pessoal? Então, além do peso do B, a gente vai ter uma normal no ponto B. Felipe, novamente, não entendi essa força aí não. Pessoal, não é força. É uma aparência da questão da inércia. Então, tem uma inércia do veículo que gera uma resistência no asfalto, na superfície, que vai gerar normal, tá? E aí a gente dá esse nome, né, força centrífuga, que no final das contas não existe, tá? Basicamente, pessoal, é o seguinte, vocês já viram como é que uma máquina de secar ela trabalha? A roupa fica ali no meio
e ela começa a girar a máquina. E de repente as roupas vão para a lateral e a água sai pelos aqueles furinhos. Mas você já se perguntou, pô, mas por que a água sai? É devido a essa força centrífuga? Não. Pessoal, a água sai porque é o seguinte, imagina que você está lá girando a máquina de lavar, girando, 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 girando. A roupa, ó, aqui é a máquina, a roupa bate no limite do cesto. Ela fica aqui. Só que a água, pessoal, ela continua devido à inércia, o movimento. Então, o que acontece com ela? Imagina que ela está girando aqui, né? A água, galera, ela continua o movimento por inércia, então ela sai da roupa. É isso que faz secar a roupa. A roupa bate na máquina e a água sai pela tangente, porque a água não está presa efetivamente na roupa, totalmente, né? Lógico, vai ficar ali úmida, porque algumas gotas que estão mais profundas não vão conseguir sair, mas a maioria ela vai sair da máquina devido à inércia do movimento. Então, devido à inércia, pessoal, as gotas de água saem pela tangente, tá, pessoal? Eu tô fazendo esse movimento aqui, você tá achando assim, a roupa bateu aqui, ela vai sair assim. Não, galera, pelo amor de Deus, sai pela tangente, porque a velocidade é tangencial. Então, se você tá lá girando, ela vai sair pela tangente. Então, ó, a roupa tá aqui, a água vai sair pela tangente, que é aqui, tá? Mesma coisa você ficar girando. Gira uma roupa molhada no braço aí para você ver. Você vai ver que a água vai sair pela tangente. Isso é devido à força centrífuga, Felipe? Não, não existe força centrífuga. Na verdade, a força centrífuga é uma explicação bem meia-boca, michuruca e vagabunda para a inércia. É que a gente não conseguiu explicar a inércia. Ué, existe força ali? Não, não existe. Então, a gente finge que tem a tal da força centrífuga. Essa força, pessoal, é mais ou menos o que acontece com a tal da força de Coriolis, né? Que o pessoal vê muito lá na geografia física. Ela também não é uma força que existe. Ela é uma força devido ao... aparece aí no caso da rotação da Terra, mas não é uma força que existe. Tá? Beleza? Se eu não estiver falando bobagem, eu acho que a força de Coriolis é isso mesmo. A geografia não é meu forte. Mas é porque eu lembro de um pessoal falando de força de Coriolis. Força não existe, não. Ela é uma aparência inércia. Beleza? Show! Então vamos lá, dando continuidade. Lembra que eu falei com vocês que além da normal e do peso, então a gente tem aí a força centrípeta, que todo movimento circular tem? Pessoal, notem que é o seguinte, isso foi uma dúvida, inclusive, muito boa de um aluno meu que virou e falou assim, Felipe, por que você não representou a... E por que você não representou a velocidade, Felipe, e a aceleração? Pessoal, porque eu estou tratando só de força. Então, ao tratar só de força, represente só força. Ao tratar de velocidade, represente só velocidade, a não ser que o exercício te peça. Assim, determine todos os vetores de velocidade, força, aceleração. Aí ia ser um balacobaco. É melhor nem... Não ia cair uma questão dessa, tá? Mas é porque é o seguinte, pessoal. Vetores força, um mundinho. Vetores velocidade, outro mundinho. Vetores aceleração, outro. Não misture, tá? Não confunda, como diz o nosso querido professor Renan de Penal, que é um cara espetacular, não confunda catraca de canhão com conhaque de alcatrão, tá? Não confunda os dois, beleza, galera? Então, normal, peso, força centrípeta é força, a gente representa. Aceleração, velocidade, esquece. A gente não está representando isso daqui não, tá? Então, vamos representar a força centrípeta. Pessoal, força centrípeta, o nome já diz. Força do objeto para o centro. Se você for no dicionário, vai mostrar exatamente isso. Uma força que atua de fora para dentro. E de fora quem que é? É do objeto para dentro, que no nosso caso é do carro para o centro, tá? É uma força que faz isso. E lá na geopolítica, eu lembro que tem um movimento lá que é um movimento de expansão centrípeta. Existe lá na geopolítica. Na geopolítica brasileira, existe lá um movimento que é um movimento de expansão centrípeta, que começou do Nordeste, né, do litoral do Nordeste para o centro do país. Então, o pessoal um movimento centrípeto porque sai de fora e vai para o centro do país, ou seja, de fora para dentro. É a mesma coisa aqui. Centrípeta significa do veículo para o centro. Eu vou representar ela aqui, galera, do ladinho, porque vocês vão entender qual que é o lance, tá? Então, essa é a força centrípeta, beleza? E aqui, galera, e aqui no B? Mesmo papo. Ela é do carro para o centro. Nossa, ficou muito... Agora eu vou tentar fazer retinho. Aqui, beleza, galera?
Não está exatamente em cima do carro, mas é porque eu estou representando de fora para vocês entenderem o próximo ponto que eu vou explicar. Mas ela é daqui para cá, daqui para cá. Se tivesse o carro aqui, Felipe, daqui para lá. E se tivesse aqui, daqui para lá. Beleza? Show de bola? Dando continuidade ao sistema. Pessoal, antes de continuar, vocês lembram que eu falei o seguinte? Força centrípeta, ela é a rainha, ela é a Master of Puppets de movimentos circulares. Ela é que tem, galera, ela manda no jogo. Então a força centrípeta sempre vai ser minha força resultante, tá? Nesses casos de movimentos circulares uniformes, ela sempre vai ser a minha rainha. Ela não vai perder para ninguém. Quer dizer, pessoal, então, que força resultante é a força centrípeta. Por isso, prestem muita atenção, porque ele pergunta na letra assim, ó, aliás, ele pergunta no exercício. Qual é o módulo da força normal exercida pela parede do cilindro nos pontos A e B do exercício? Pessoal, olha a treta. Olha a treta. No ponto A. No ponto A. Prestem muita atenção no que eu vou fazer. Quem que é minha força resultante? Força centrípeta. Então, eu posso afirmar que a força resultante no ponto A, senhores, é o quê? Normal menos o peso do carro. Show? Então, eu posso dizer, no fim das contas, que como a força resultante é a minha força centrípeta, né, eu posso afirmar isso, é que força centrípeta é igual a normal menos o peso do carro. Pessoal, peso A não é peso A, o carro vai ter peso. O carro não mudou de peso nem aqui em A nem em B, então é o peso do carro, tá? Eu coloquei de vacaiado que eu sou, só se for. Então, força centrípeta, galera, é normal menos o peso. Eu quero achar força centrípeta? Não. O que eu quero achar? Quero achar normal em A e normal em B. Então, ó, normal para lá, força centrípeta para cá fica menos normal é igual a menos força centrípeta menos peso. Como eu tenho todo mundo negativo, a gente multiplica por menos 1, vai ficar normal em A é igual a força centrípeta mais o peso do carro. Então, galera, normal em A vai ser igual a... Pessoal, força centrípeta, como ela é a minha força resultante, é massa vezes aceleração. Então, força centrípeta é a massa do veículo vezes quem? A aceleração centrípeta. Tá? Por isso que eu falei para vocês, não gravem fórmula de força centrípeta, gravem fórmula de aceleração centrípeta. Sabe por quê? Força centrípeta, no final das contas, é massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio. Essa aqui não tem jeito, galera, tem que gravar. Não tem como. Tem que gravar que é isso aqui. Então, olha só o que eu vou ter. Normal A é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por raio. Mas massa de quem, Felipe? Galera, é a massa do carro, que é o carro que está sofrendo força centrípeta. Mais a massa do carro vezes a aceleração gravitacional. Tá, galera? Então, isso daqui é a normal no ponto A. Dando sequência, deixa eu apagar isso aqui, já expliquei. Dando sequência, eu tenho o seguinte, ó. No ponto A, né? Então, dando sequência, eu tenho o seguinte, aqui para cima, galera, ó, presta atenção. Normal A é igual a... Para não fazer conta à toa, pessoal, vocês estão vendo que o M está aparecendo tanto no primeiro termo quanto no segundo? Então, eu vou pôr em evidência. M em evidência é basicamente dividir todos os termos aqui dentro por M, e aí sobra V ao quadrado sobre R mais a aceleração gravitacional. Então, a normal em A vai ser o quê? A massa do veículo, que o exercício me diz que é 1,6, vezes a velocidade, que é 5 metros por segundo, já tá, pessoal, na unidade correta, então nem preciso transformar, mas atenção, caso tivesse dado em centímetros por segundo ou qualquer coisa de outra natureza, você teria que achar, tá? Então, de novo, normal A é a massa, que é 1,6, vezes velocidade 5 ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. O exercício me disse... Peraí, a velocidade do bicho é 5?
Ô, Felipe, você tá ficando doidão, velho. Velocidade é 12. Desculpa aí, galera, é 12, tá? Então é 12 ao quadrado dividido pelo raio, que é 5, mais a aceleração gravitacional. Pessoal, falou que a aceleração é 10? Não, então é 9,8, tá? 9,8. Então, a normal no ponto A vai ser o quê? 1,6 vezes esse troço todo aí. Então, vamos lá. Eu vou fazer na calculadora para ser mais rápido. Vamos lá. 12 ao quadrado, 144, dividido por 5. 28,8, tá? Mais 9,8 é 38,6. É isso mesmo? De novo, deixa eu fazer aqui. 144 dividido por 5 mais 9,8, 38,6 vezes 1,6, 61,76. Então, pessoal, ó, a normal no ponto A vai ser 61,76 newtons, tá? Show? Dúvidas, postem nos comentários, tá? Felipe, tá batendo com que você, com as respostas lá? Tá, pessoal? Eu tenho as respostas aqui dos exercícios, bateu com a resposta certinho, tá? Tranquilo, galera? Vamos pro próximo? Então, definimos a normal no ponto A. Agora eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Quanto vai valer a normal aqui, quanto que vai valer a normal lá em cima, e vamos inclusive, explicar algumas coisas em relação à diferença entre esses valores, tá? Então, a normal aqui embaixo deu isso. Vou apagar, hein? Tchau. Adeus. Galera, as mesmas relações que eu tive aqui embaixo, eu vou usar lá para cima. Só que olha só o que está acontecendo lá em cima, no ponto B. No ponto B, a história é um pouco diferente. Porque no ponto B, galera, a minha força resultante, que é a força centrípeta, ela é, na verdade, a soma da normal B com o peso do bloco B. Tá ligado? Ó, os dois vetores, pessoal, estão para o mesmo sentido. Isso significa que o vetor B é positivo, o vetor PB é positivo. Então, a força resultante, que é a força centrípeta, é a normal B mais o peso B. Então, galera, ó, força centrípeta é a normal no ponto B mais o peso. Pessoal, o peso B é o peso do carro. Eu sou viajadão, né, velho? É o mesmo peso, cara. Esquece que é peso B. Eu fiz essa diferenciação, nem sei por quê. É peso. Então, eu vou ter isso daqui. O que eu quero achar, galera? É a força centrípeta? Não. Então, troco, inverto os papéis. Normal B para um lado, vai ficar, então, menos normal B. Força centrípeta para lá, menos força centrípeta, mais o peso. Pessoal, vou multiplicar por menos 1, vai dar normal B é igual a força centrípeta menos o peso do veículo. Tá? Pessoal, normal B, então, vai ser o quê? Força centrípeta, massa do carro, vezes velocidade do carro ao quadrado dividido pelo raio, menos massa do carro vezes gravidade. Então, vai ficar a mesma coisa, só que agora a gente vai subtrair um pelo outro. Então, normal B, galera, vai ser o quê? Coloca em evidência a massa vezes V ao quadrado sobre R menos G. Lembra que o outro a gente somava, que a gente vai subtrair, né? Então, normal B, galera, vai dar... Aqui eu já vou te dar o valor pronto, tá? Vamos lá? Então, vai dar o seguinte. Velocidade... Pessoal, eu estou fazendo aqui desse jeito, mas lá na prova, sabe como é que você ia fazer? Você ia achar a força centrípeta e o peso. Embaixo você iria somar, em cima você ia subtrair. Pronto. Mas eu estou fazendo assim para você gravar como é que eu cheguei nessa história toda, tá? Então, 12 ao quadrado, vou fazer a conta de novo que eu esqueci quanto deu, dividido por 5, 28,8. Agora, galera, é menos a gravidade, que é 9,8, tá? Então, deu 19. 19 vezes 1,6, 30,4. Então, a normal no ponto B, galera, deu 30,4 newtons, tá? Que era o que o exercício estava querendo saber. Então, aqui no ponto B, galera, 30,4. Felipe, deu diferente, hein, velho? E por quê? Pessoal, normal não é a
a reação à compressão da superfície de contato? Pois então, no ponto mais baixo, isso você já percebeu, por exemplo, quando você está no carro, já percebeu isso? Eu pego e desço o morro desembalado e tal, e ó, bum, subo de uma vez. O que eu fiz ali? Eu estou forçando mais a superfície de contato. Automaticamente, forçando mais a superfície de contato, eu tenho uma normal maior. E tendo uma normal maior, eu vou sentir mais a diferença. É por isso, galera, que a normal aqui nesse ponto não é o peso. É por causa de quem, Felipe? É por causa da, entre aspas, força centrífuga que não existe, mas que é a nossa explicação para a inércia. Então, é a inércia, pessoal. A inércia do veículo, imagina ele vir em alta velocidade subindo de uma vez. Ele vai gerar mais compressão da pista. E essa maior compressão da pista vai trazer uma normal maior. Porque, pessoal, se fosse em situações retilíneas, quanto que teria que dar dada normal? O contrário do peso, né? Que seria 16 newtons. Olha quanto que ela deu. Quase 5, quase 6, quase 4 vezes maior. Sacou? Então, galera, aqui nesse ponto a normal é maior. Já lá em cima é menor. E isso é explicado por quê, pessoal? Pensa o seguinte. Se o carro não tivesse em alta velocidade, a tendência dele, sabe qual seria? Esborrachar no chão. Sim, se o carro estivesse muito devagar, eu teria uma baixa força centrípeta, o peso iria vencer e o que ia acontecer? O carro ia acabar caindo no chão. Porque, galera, eu tenho que ter uma normal alta para o carro ficar, porque aí significa que o carro está bem preso aqui no chão. Tá, pessoal? Normal alta significa que o carro está bem preso ao chão. Normal baixa significa que ele está quase saindo ali. Então, quem que manda nessa história? A tal da força centrípeta, que tem relação com velocidade. Então, pessoal, quanto maior a velocidade do veículo, mais seguro ele está ali. É por isso que, deixa eu te contar uma coisa, nas brincadeiras, aliás, nas demonstrações de Globo da Morte, deixa eu te contar uma parada, aquelas motinhas lá, filho, o cara não controla a velocidade delas, não. Sim, a velocidade dela é sempre a mesma. Na verdade, pessoal, eles não são tão loucos quanto a gente pensa. Porque se dependesse do cara para acelerar aquilo ali, sabe o que ia acontecer? Em um determinado ponto, ele ia ficar com tanto medo, com tanto receio, e aquele tanto de moto ali ao mesmo tempo, ele ia desacelerar a moto e acabar caindo. Ainda é perigoso, porque se eles não controlarem, uma moto vai bater na outra e já era, mas a velocidade ela é controlada automaticamente, o motor ele está ali acelerado o tempo todo. Então, na hora que o cara engata a primeira, ele já desembola. E aí, a velocidade do carrinho, galera, ou da moto, ela é sempre a mesma e sempre controlada. Por quê? Se a velocidade for baixa demais, a força centrípeta é baixa, e aí, no caso, a normal vai ser mais baixa, o peso vai vencer e o carro vai cair. Pessoal, vetorialmente falando, não faz o menor sentido. Porque a força centrípeta é para baixo, o peso é para baixo. Aí você pensa, nó, Felipe, cara, eu não consigo ver isso não. E, pessoal, não tentem entender esse lance. Pense o seguinte, que a força que efetivamente segura o carro é devido à inércia. E aí há essa inércia, que a gente dá o nome de força centrífuga, aparece a força centrípeta, o peso é normal. E aí, galera, a normal, que efetivamente está mostrando o tanto que o carro está preso ali em cima, é a força centrípeta menos o peso. Galera, isso aqui é completamente contraintuitivo. Tá? Eu digo assim, se você tentar entender isso aqui vetorialmente o tempo todo, você vai se lascar. É melhor você voltar ao vídeo, entender tudo o que eu falei para compreender a história. Tá vendo aqui uma relação que a gente consegue falar assim, poxa, a física é foda? Cara, a física é foda por causa disso. Tem coisas que são pé de páginas. Tem coisas que o senso comum te joga no buraco. E aqui é uma delas. Mas, lembrem-se, no Globo da Morte, no loop, tá, que aqueles aviões fazem, a força centrípeta, ela, por causa da velocidade, quanto maior a velocidade, maior a força centrípeta, maior a normal, maior o indicativo que ele está preso na pista. E quanto mais preso ele está, menos chance ele tem de cair,
que é o fato que realmente importa aqui. Show de bola, pessoal? Cara, isso aqui é o suprassumo da parada. Galera, isso aqui, velho, ó, o suprassumo da física. Meu filho, se você entendeu a fundo esse exercício e os exercícios passados, mano, você tá assim, tá excelente, velho. Você tá dominando a parada de uma vez por todas. Beleza? Entenderam? Entenderam por que, deu normal diferente? Entendeu por que deu essa parada e por que esses caras existem? Beleza, então vamos lá. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo exercício, que é o exercício Caesar-Manx, tá? O mesmo, né? Por que eu tô falando o nome de novo? Vamos pro próximo exercício. Vamos lá, galera.